Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de nos congregarmos aqui ao redor de nossa mãe e proclamarmos a palavra santa de Deus. E a exemplo dela, sempre aberta à escuta da palavra de Deus e por isso a sua exemplar e amorosa obediência, somos chamados também a nos abrir. Abrir-nos ao amor de Deus pela escuta de sua palavra. É por isso que nós aqui estamos e precisamos nos congregar e proclamar esta palavra santa sempre, em todo lugar, a todas as pessoas. E podemos fazer como aqui estamos fazendo, como família, na nossa casa, vivendo esta experiência de nos tocar pela força deste amor que nos vem da proclamação da palavra, porque é Deus falando ao meu coração e ao seu coração. Preparando-nos, compartilho dos sermões de São Pedro Crisólogo, um bispo, quando ele diz, convidando-nos, façamos penitência. Façamos logo penitência, porque o tempo é curto, a nossa hora chega ao término e o julgamento já presente tira-nos a possibilidade de saldar o nosso débito. Seja alerta à penitência para que a sentença não a anteceda. Se o Senhor ainda não veio, é porque ainda espera paciente que nos voltemos para Ele a fim de não perecer. Na sua grande misericórdia, Deus está sempre a nos dizer, não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Voltemos arrependidos, irmãos. Não percamos a esperança devido à exiguidade do tempo, porque o Criador do tempo não tem limites. Temos a prova no Evangelho. Na cruz e na hora da morte, o ladrão roubou também o perdão, apossando-se da vida, forçou as portas do paraíso e rompeu no reino. E nós que não soubemos merecê-lo, com a nossa vontade, façamos ao menos da necessidade, virtude. Para não sermos julgados, julguemo-nos a nós mesmos pela penitência que precisamos fazer para afastar de nós a condenação. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amado irmão, amada irmã, somos diariamente desafiados a discernir, compreender o nosso caminho e a escolher adequadamente. Bem sabemos, vale ao olharmos os cenários da nossa sociedade, a nossa vida pessoal, particular, a nossa família, pagamos um altíssimo preço pelas escolhas que fazemos. Por isso é muito importante ter a sabedoria do discernimento para que as escolhas sejam adequadas. Este é um desafio para mim, para você, para todos nós. Por isso precisamos espiritualmente nos qualificar. E a nossa qualificação se faz com a atenção redobrada que dedicamos ao reino de Deus. Por isso, quando os fariseus perguntam sobre o momento em que chegará o reino de Deus, o Senhor mostra, é preciso não saber este ou aquele momento, uma informação externa, mas é preciso uma preparação profunda e interior. E por isso o Senhor diz, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Deus está no meio de nós. É preciso a sensibilidade espiritual para percebê-lo e, sobretudo, a abertura de coração, multiplicando esse desejo de abrir as portas da própria vida para Ele. Pois Ele disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Pessoas dirão, ele está aqui ou ele está acolá, não deveis ir nem correr atrás.
Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Jesus nos chama a compreender que há um caminho, como o seu, de muito sofrimento, de rejeição, mas de vitória, porque o amor sempre vencerá. Concluamos com a preciosa advertência encontrada na homilia de um autor do século II, quando diz: o Senhor declara, meu nome é incessantemente objeto de blasfêmia entre as nações, e outra vez, ai daquele por cuja causa meu nome é blasfemado. Qual o motivo de ser blasfemado o nome do Senhor? Porque não fazemos o que dizemos. Os homens ouvem de nossa boca as palavras de Deus e ficam admirados por seu valor e grandeza, depois, vendo que as nossas obras em nada correspondem às palavras que dizemos, começam a blasfemar e a taxá-las de fábulas e de enganos. Ouvem-nos afirmar que Deus disse: não é nada de extraordinário se amais aqueles que vos amam, mas grande graça se amais vossos inimigos e aqueles que vos odeiam. Ouvindo isso, espantam-se com bondade tão sublime, observando, porém, que não amamos os que nos odeiam e nem mesmo aqueles que nos amam, zombam de nós e o nome é blasfemado. Por isso, cumprindo a vontade de Deus, nosso Pai, façamos parte desta igreja espiritual que diz e cumpre e dá testemunho. Supliquemos esta graça para que a nossa igreja, fortalecida pelo nosso testemunho, seja uma igreja em saída e missionária no coração do mundo que precisa da luz da palavra de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira